A paz, irmãos, paz e graça, tudo bem com vocês? Deus abençoe grandemente a vida de cada um de vocês. Nesse vídeo, eu vou estar falando aqui a respeito da marca da besta e vou explicar que não pode ser o Bitcoin, é impossível isso acontecer. Então, eu vou explicar isso e vou mostrar ali com os argumentos mostrando o Apocalipse 13 e conceitos fundamentais do que seria o Bitcoin. Então, no Apocalipse 13 vai falar que você só vai poder comprar ou vender se você tiver essa marca da besta. Então, se não for por esse meio, você não vai conseguir comprar ou vender. Também o Apocalipse 13 vai falar do reino do anticristo, vai falar da besta do mar, da besta da terra e vai falar do 666. E é uma ordem de Deus ali no Apocalipse falando para você calcular o número porque é número de homem e o número é 666. E lá naqueles versículos vai falar: quem tem sabedoria, calcule o número da besta. Então Deus ordena que você calcule esse número. Eu tenho algumas coisas que a gente sabe, né? Que o 666 é um número imperfeito, é o oposto do ciclo de Deus, que seria 777. Então tem várias coisas para a gente calcular em cima disso, mas ainda não é o que Deus está falando. Você não precisa de tanta sabedoria para você entender essa coisa de forma rasa. O Apocalipse 13 não está falando de você guardar domingo, não tem lógica nenhuma falar isso. Isso é um absurdo, porque está falando que você só vai poder comprar ou vender se você tiver a marca da besta. Não faz sentido uma pessoa ter que guardar um determinado dia da semana para ela poder comprar uma coisa no mercado. E aí essa marca é na mão ou na testa. Então, é muito mais plausível a gente entender que isso é um chip ou que seja as CBDCs, como a gente já conhece as CBDCs, que são moedas digitais de Banco Central, então controladas pelo governo. Isso está relacionado à marca da besta. Não é dias de semana, conforme tem pessoas que vai falar isso. Basta a pessoa ler Apocalipse 13 que ela vai ver que não tem nada a ver o que essas pessoas dizem. Agora, voltando, o Bitcoin, vamos falar dos conceitos fundamentais dele. O Bitcoin, ele não pertence a um país, ele não pertence a uma empresa e ele não pertence a um indivíduo em específico. O Bitcoin, ele é um software de código aberto que roda em milhares de computadores ao redor do mundo e ninguém manda no protocolo porque o protocolo é descentralizado. Qualquer pessoa que quiser ter uma máquina e acessar o código e passar a colaborar para a rede, a pessoa colabora e as pessoas só recebem recompensa se a pessoa andar conforme as regras do protocolo, que elas já são previamente estabelecidas, e o Bitcoin ele é de código aberto. Então, por mais que você somos pessoas analfabetos digitais, de jeito que a gente não consegue, por exemplo, checar coisas específicas no software, a questão é que tem pessoas capacitadas que eles checam isso e todo mundo concorda que o Bitcoin é de código aberto. Então, esse código aberto ele é o oposto do que são as CBDCs e é o oposto do que é a marca da besta, porque a marca da besta é controlada por um indivíduo e por um país, enquanto que o Bitcoin ele é descentralizado. O Bitcoin ele deve sim ser utilizado hoje, não só como um dinheiro, mas como um imperativo moral para você não financiar o Estado. O Estado ele é responsável por é, castrar crianças, o Estado é responsável por é, distribuir dinheiro para pessoas que não devia ter aquele dinheiro. O Estado é responsável por criar diversas distorções na nossa sociedade e isso acaba provocando o ateísmo na nossa sociedade. Então, financiar um órgão desse, você é responsável moralmente pelo que está acontecendo. O Bitcoin é um protocolo que você não depende mais do governo. Eu acredito que é uma ferramenta que Deus disponibiliza para que você consiga escapar de toda essa bagunça que acontece, de todo esse roubo em massa que está acontecendo hoje, devido às moedas fiduciárias, devido ao abandono do padrão ouro. Então, são coisas muito complexas, são muitas coisas para se entender, mas é isso que o Bitcoin traz. O Bitcoin ele é um software
de código aberto, que não é controlado por ninguém. E não existe possibilidade de ele um dia ser controlado, porque seria necessário com que todos os mineradores, todas as pessoas que têm computador, concordassem em deixar de ser livres. Então, a proposta original do Bitcoin sempre foi liberdade. Isso é impossível de acontecer. Mesmo que todos se corrompesse, se você tivesse o seu computador com o seu nó, você vai continuar rodando o Bitcoin original enquanto o céu e a terra existir, enquanto o sol estiver girando, enquanto existir internet, você vai conseguir ter liberdade digital. A tecnologia, ela não é do mal. A tecnologia não é neutra. A tecnologia é uma coisa boa. A sua língua é uma coisa boa, mas você pode usar a sua língua para fazer coisas ruins. Você pode usar a sua língua para falar mentira. Então, da mesma forma, a tecnologia, ela é em si uma coisa boa. Ela é intrinsecamente boa. Você não precisar usar uma enxada e você usar uma roçadeira é uma coisa muito boa. Agora, você pode usar a tecnologia para o mal. E isso já é culpa do ser humano, já não é culpa da tecnologia. A tecnologia em si é uma coisa boa. É graças ao avanço da tecnologia que existe hoje 8 bilhões de pessoas no mundo, que o mundo ainda é muito despovoado, ainda teria espaço para muitas vezes mais pessoa. Só que não de forma aglomerada como a gente vive. Tem muito espaço em áreas que não são habitadas. É isso que eu estou dizendo. Porque às vezes a pessoa pensa que vai viver mais gente numa cidade que é uma metrópole ali, que é a maior cidade daquele estado. A pessoa acha que cabe mais gente numa cidade como Belo Horizonte, que é uma cidade já com muita gente. Não é isso que a gente está dizendo. Tem muito espaço no mundo em lugares que são despovoados, então não existe superpopulação. Agora, então, muito obrigado por vocês terem acompanhado o vídeo. Quanto tempo o Bitcoin vai existir, se ele vai existir na época da marca da besta, não nos cabe prever o futuro. O que Deus falou é o que as coisas vão se cumprir. No Apocalipse 12, antes de falar da marca da besta, já vai falar que Deus vai disponibilizar para a igreja, que é aquela mulher com uma coroa e 12 estrelas nessa coroa, aquela mulher fugir para o deserto e ser sustentada ali 1260 dias. Então, no período da marca da besta, não é para a pessoa se preocupar se ela tem Bitcoin ou se ela não tem Bitcoin. Quando eu fui falar de Bitcoin com vários irmãos, eles me disseram: eu quero ver como é que a pessoa vai usar Bitcoin quando a absinto cair na terra. O Bitcoin não é para ser usado quando a absinto cair na terra. O Bitcoin é para ser usado no momento agora. O Bitcoin é para ser usado para você não depender do dinheiro estatal, que é um mecanismo de roubo, e se você está sendo coparticipante de um roubo, financiando o ladrão de forma voluntária, você tem culpa no roubo. Então, é isso. Muito obrigado por vocês terem assistido. Deus abençoe.